E veio dizer o seguinte: olha, eu não acho que nem o Renan e nem o Caiado representem qualquer tipo de ameaça pro meu irmão na sua pré-campanha. Então a gente tem duas coisas para discutir. Primeira, Diogo, você acha mesmo que essas propostas são as mesmas do Renan? E aí eu te faço a seguinte pergunta: como que isso emplaca ainda mais a candidatura do Renan? Ou como que isso desmerece a candidatura do Renan? Como é que você vê essa comparação que a nossa audiência está fazendo sobre esses dois candidatos nesse aspecto? Sabe uma coisa que me chama a atenção? Já vou chegar exatamente no que você falou. Primeiro, ninguém bate cachorro morto, especialmente político. Por que Eduardo, lá dos Estados Unidos, resolveu falar... Que tem preocupações maiores, vamos dizer, Deveria, né? E de repente ele vem falar do Caiado e do Renan Santos, justamente poucas horas, menos de 2 dias depois, que ambos disseram que vão sentar para conversar. Não disseram que vão se unir na campanha como um vice e outro presidente. Calma, explica aí para nossa audiência. O Renan e o Ronaldo Caiado disseram que vão se encontrar para conversar. Provavelmente será na semana que vem. Para conversar sobre questões de Brasil, segundo eles disseram. Vamos ver o que vem dessa conversa. Eles falam isso e, de fato, são os dois únicos, na minha visão, possíveis de ocupar um espaço que hoje é ocupado pelo Flávio, que está desidratando, segundo as pesquisas, ainda está desidratando. Para mim, essa coincidência é muito grande. E aí eu vejo, inclusive, o Eduardo fez críticas dizendo que ele não tem relevância, que só uns poucos levam a sério. E por coincidência, Luiz Stuhlberger, que dentro do mercado financeiro é extremamente respeitado, é o CEO do Fundo Verde, um dos fundos de investimento mais notórios do país, pode-se dizer assim, é realmente um sujeito respeitado dentre os Faria Limers, como gostam de dizer. Declarou apoio ao Renan Santos. Aí você vai vendo essas coisas e fala, eu estou entendendo. Então ele está dizendo que não tem nenhuma chance, está dizendo que é cachorro morto, mas está batendo porque está um tanto preocupado, sem dúvida alguma. Agora, me parece que boa parte das propostas são iguais às do Renan Santos, da missão e do tal do livro amarelo, sem dúvida alguma. Até aí, tudo bem. Eu acho que se eles acham que as ideias são boas e querem copiar, em política não pode haver patente. Então, eu torço para que o Lula copie as boas ideias das propostas dos candidatos também, e que todos tivessem propostas boas. Mas você achou apenas essas uma questão da propostas gente boas? Acreditar. Oi? Você achou essas propostas boas? Não, eu acho não que importa quem criou, mas você acha essas propostas boas? Dentre os candidatos, e muitas vezes dentre os candidatos menores, é que estão as melhores propostas. Até porque eles estão naquela de falar, ou eu apresento uma proposta realmente boa para o Brasil, ou ninguém olha para mim. E muitas vezes os grandes falam, eu não vou falar nada de mais comprometedor, que eu posso perder o espaço que eu tenho e fica cheio de dedos. Quais são as propostas do Lula? Quais foram as propostas do Lula em 2022? Cerveja e picanha? Quer dizer, isso não era proposta, tá certo? Mesmo do Bolsonaro, Deus, Pátria e Família não é proposta. Isso é slogan, não é proposta, tá certo? Então, se ele olhar as boas propostas do Caiado, do Renan, até do Zema, e trouxer para a campanha dele com disposição de implantar, acho até bom. Não, e acho que no final do dia, se a gente pensa que as pessoas querem um Brasil melhor, e de novo, vocês vão falar que eu sou muito ingênua, mas eu penso o seguinte, eu não fui eleita. Mas a pessoa que foi eleita vai virar para mim e vai falar o seguinte, olha, aquela sua proposta para a área da educação era muito boa. Me ajuda a implementar, vamos lá, vamos fazer, todo mundo querendo construir um Brasil melhor. Mas o que a gente vê é uma luta pelo protagonismo, uma luta para quem gera mais engajamento nas redes sociais, e a gente não vê uma colaboração para efetivamente melhorar alguma coisa no Brasil, né? Ao contrário, a gente vê uma luta pela destruição do outro, né? E às vezes aquele que assume fica muito preocupado em destruir os feitos do outro também. Nós já vimos isso no Brasil até com obras. Quantas obras paradas não existem
porque o anterior que queria fazer, e se eu inaugurar, eu vou dar prêmio para ele e não para mim mesmo, e a população fica ali sobrando. Não, e eu acho que tem uma outra questão aqui, mais voltada para o Flávio, né? Muita gente está falando, essas propostas são do Renan, bibibi. Aí vão chegar num debate. É que o Flávio já disse que não vai no debate se o Renan Santos for, né? Mas assim, como é que eles vão conseguir se diferenciar um do outro num debate? Se eles falam a mesma coisa e aí, qual é a profundidade, né? Tem gente aqui falando, olha, se você vai copiar, pelo menos dê o crédito a quem ele é devido. É que eu acho que nessa etapa que a gente está do processo eleitoral, muito provavelmente eles não vão assumir que existe qualquer tipo de cópia, porque falar que copiou é praticamente dar o voto daquela pessoa para quem criou a tal da proposta. Mas o meu ponto aqui como você vai se diferenciar um do outro se é basicamente a mesma coisa? Mas olha, de toda maneira, eu sonho que a gente esteja chegando perto desse momento e que não seja só em 2030 e já nesse ano. Que comecem a falar de propostas. Porque não faz um mês que o Flávio disse claramente: propostas? Não é hora. Não vou falar de propostas, não. Porque ele estava bem, estava lá no alto, estava mais ou menos pau a pau com Lula. E provavelmente pensou daquele jeito, se eu falar de propostas eu vou cair. Agora que ele escorregou um pouco, ele está percebendo que ele vai ter que ter propostas. Tem que discutir propostas, gente. Tomara que a gente chegue num avançar da eleição e perceba, por exemplo, que digamos que só o Lula não tenha propostas. Aí ou ele vai ter que apresentar as dele e convencer as pessoas que no 4º mandato ele vai fazer o que não fez nos 3 primeiros, ou então ele vai perder espaço. E que venha espaço crescente para quem tiver proposta. E se é de um ou de outro, briguem depois, desde que implantem. Ou que façam como você disse. Eu ganhei, mas ele tem boa proposta, vem cá, vem ser meu ministro. Ou venha cá trazer suas ideias. Vai ser muito difícil alguém falar, eu não vou te dar as ideias. Porque se fizer isso, ele também vai perder espaço político, né? Olha, gente, sabe o que me incomoda nessa discussão toda sobre segurança pública? Como a maioria dos candidatos, as propostas que eles trazem, se é que a gente pode chamar de propostas, né? São tipo spoilers de proposta, vai. Mas os spoilers de proposta, eles são todos praticamente voltados à punição. Então, vamos aumentar, vamos reduzir a maioridade penal, vamos castrar, vamos ter prisão perpétua, vamos tirar a saidinha. Mas a gente não vê ninguém realmente trazendo para o debate, por exemplo, toda a desigualdade que gera essa onda de violência e de criminalidade. Toda a estrutura da nossa sociedade que faz com que a criminalidade esteja tão alta no Brasil. E assim, gente, só punir, eu concordo que às vezes a gente tem que punir mais mesmo. Acho que o Brasil pune pouco e o Brasil pune muito mal. Porque se a gente pegar as estatísticas de segurança pública do nosso país, é uma piada. Mas assim, me incomoda um pouco que é só pelo like, que ninguém tá realmente preocupado com a raiz do problema. E eu não tô falando isso pra amanhã, mas eu tô falando de realmente ter um projeto de país para as próximas gerações. Não só imediato, vou ser eleito, reduzir a maioridade penal, não tô nem aí se isso aí vai dar certo ou não, daqui 20 anos vocês discutem isso. Falta isso, não acha, Diogo? Falta, e eu acho que falta muito também algo que ninguém percebe. E o Milei fez na Argentina isso. Chamou a atenção das pessoas. Lá ele falava que ia fazer despertar os leões nos argentinos. Eu não vejo nenhum candidato falar em prosperidade. Qual é o brasileiro que não quer prosperar? Todos. Até aquele que já está um negócio grande. Ele quer prosperar ainda mais, porque ele tem sonho de sempre crescer. E os que estão naquele aperto todo, que é a maioria dos brasileiros, cheio de dívida, quer prosperar. Cadê o candidato que fala, olha, eu quero que você possa prosperar. Eu vou trabalhar as ferramentas que deem espaço para você prosperar na vida. Por que eles não falam isso? Será que as pessoas não querem? Ninguém quer melhorar de vida? Não dá like, Diogo. Não dá like? Eu duvido que não dê like. E se as pessoas prosperarem, não vai haver mais enriquecimento no país e mais possibilidade de resolver os problemas de saneamento, de ensino, de segurança, de todas as coisas? Eu acho que é isso que os candidatos têm que fazer. Para de ficar falando coisa miúda. Sabe? Castração química, eu não sei o quê. Não estou nem dizendo que não deve combater. Claro que tem que combater a criminalidade. Lógico. Eu sou por
tolerância zero para o crime. Mas as pessoas têm que poder prosperar. E as pessoas não têm essa esperança no Brasil. Essa é a realidade. Olha, gente, eu tô vendo os comentários de vocês aqui. A gente realmente precisava de mais tempo de programa para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais. Mas chegou a nossa hora e eu tenho um recado muito importante para vocês que ficam aqui com a gente. Você ainda não tá inscrito no nosso canal? Clica aqui, ó, se inscreve, vem com a gente, porque ó, a gente tem conteúdo todo dia, tem material para você ficar sempre bem informado.